Seja bem-vindo ao Semana Legislativa, nosso jornal com as notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques da edição de hoje. Vereadores aprovam um projeto que autoriza o poder público a instituir o SUS Animal. Prefeitura poderá firmar parcerias com clínicas e entidades de proteção. Engajamento político. Número de jovens com 17 e 18 anos aptos a votar na eleição desse ano é 78% maior que o registrado em 2020. Estações mal definidas e mudanças bruscas de temperatura podem favorecer a ocorrência de doenças comuns no inverno em outras épocas do ano. Redes digitais podem afastar o livro do dia a dia das pessoas. Estudo mostra que 60% dos brasileiros não têm o hábito da leitura. São José ao Vivo, programa que prevê disponibilizar as imagens das câmeras de monitoramento da cidade para os moradores, é aprovado pela Câmara. E ainda, tempo para ser feliz. Pesquisadores calculam quantas horas do dia são necessárias para se dedicar a hábitos que promovem satisfação pessoal. Seja muito bem-vindo! O Semana Legislativa já está no ar. A gente começa essa edição com um balanço da sessão realizada nesta quinta-feira. Os vereadores se reuniram para votar projetos de lei. Durante a 52ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 7 projetos de lei, todos por unanimidade. Uma das propostas autoriza a criação de um aplicativo exclusivo para auxiliar as gestantes durante o pré-natal. Por meio da ferramenta, será possível acessar informações sobre o desenvolvimento do bebê, agendar consultas e receber notificações. Também com foco na criação de aplicativos, outro projeto aprovado permite que o município disponibilize à população um app voltado para os usuários do transporte adaptado. O objetivo é oferecer informações e serviços do Acesso Já. 3 matérias aprovadas incluem datas comemorativas no calendário oficial da cidade. São elas: o Dia Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, um tipo de câncer que atinge os olhos, o Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas e o Festival Avoando São Francisco Xavier, que propõe um evento de observação de pássaros. Outra proposta aprovada é a denominação de uma rua na cidade. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. E um outro projeto de lei aprovado pelos vereadores autoriza a Prefeitura a instituir o SUS Animal. Para isso, o poder público poderá firmar parcerias com clínicas e entidades de proteção. Cada um deles tem uma história diferente. Na maior parte dos casos, foram vítimas de maus tratos ou abandono. Agora, com a Poliana, vivem em segurança. Aqui são 18 cães. Mas, por meio de uma ONG, ela dá assistência para mais de 200 animais. Um trabalho nobre, mas com custos cada vez mais altos, principalmente quando eles precisam de assistência veterinária. É uma luta, a gente vai fazendo assim, vai divulgando, tem gente que doa um saco de ração, uma vacina, uma castração, e a gente vai fazendo assim. Geralmente a gente monta as rifas, por exemplo, um exemplo, para algo específico, é tudo muito organizado. Essa rifa que a gente vai lançar é para pagar a clínica, que está em X valor, pelo menos a metade. Aí a gente arrecadou aquele valor e manda para a clínica. O atendimento veterinário público pode se tornar uma realidade em breve na cidade. Um projeto de lei aprovado pela Câmara autoriza o Poder Executivo a instituir o SUS Animal, com assistência voltada para espécies domésticas e silvestres. Medida que, segundo esse médico veterinário, ajudaria no enfrentamento de uma série de doenças. Os animais de rua, de maneira geral, eles não têm um CPF, não têm dono, não tem ninguém responsável e eles podem causar grandes problemas na rua, né? Então, de maneira geral, pode ter problemas de saúde, problemas de pele, problemas de verminoses, problemas de pulga, carrapato, não tem um preventivo e isso faz com que os animaizinhos de rua, eles de uma maneira ou de outra, trazem esse desconforto todo até mesmo para a sociedade. O projeto aprovado estabelece regras.
O serviço poderá ser prestado por órgãos e instituições públicas municipais e por fundações mantidas pelo poder público. Além disso, a iniciativa privada também será autorizada a atuar na área em caráter complementar. Na proposta estão previstos serviços como consultas, tratamentos, castrações e cirurgias. O cuidado com a saúde e o bem-estar é essencial para a qualidade de vida dos animais. Por isso, o acesso a serviços de saúde é tão importante. A prevenção de doenças pode ajudar, por exemplo, no fortalecimento de vínculos. As famílias, às vezes, a gente vê que um protetor ou outro, uma ONG, um ativista, doa uma consulta. Doa uma consulta, mas o animal não chega aqui porque ele não tem dinheiro do transporte para chegar aqui. Então, assim, tem gente que é muito carente, né? Muito carente. Então, a ajuda pública, nesse caso, poderia ser muito útil. Olha, as políticas públicas, elas podem contribuir muito para a parte de fomento aí da ajuda animal. Então, dá para a gente cuidar muito melhor dos animaizinhos, fazendo uma ação mais integrada, população, política e hospitais públicos, os hospitais que já têm. A matéria ainda elenca diretrizes do sistema, entre eles a universalidade de acesso aos serviços, a assistência integral com ações preventivas, a preservação física e moral dos animais e o direito à informação dos tutores responsáveis. Quem conhece de perto a realidade da falta de assistência garante que políticas públicas podem fazer a diferença. Ajudaria muito, tanto nas castração como nas emergências, e com as ONGs também ajudaria, porque as ONGs a gente não tem nada gratuito. Temos parceiros que nos ajudam, né? Que faz um valor mais em conta, que parcela para a gente, mas ainda assim é pago. E as ONGs estão super lotadas. E ainda a gente continua resgatando. Ainda falando sobre a Câmara, os vereadores aprovaram matéria que autoriza o poder público a criar o programa São José ao Vivo. A proposta é disponibilizar para os moradores da cidade acesso às imagens das câmeras de monitoramento. O objetivo é facilitar o acompanhamento das condições do trânsito. O trânsito é uma dor de cabeça diária para muita gente, principalmente em horários de pico. Imagine então para quem trabalha com transporte. É o caso de Victor, motorista de aplicativo há 2 anos. A minha dificuldade mesmo no dia a dia é o trânsito, né? Às vezes tem obra no caminho, né? Às vezes o GPS indica, não indica também, né? A gente fica nessa frustração, né? A gente que tenta pegar rotas alternativas para poder facilitar como a nossa vida e a vida do passageiro também. Pensando em solucionar esses problemas, a Câmara aprovou um projeto que vai ajudar os motoristas com o apoio da tecnologia. O programa São José ao Vivo vai utilizar o sistema de monitoramento inteligente do CSI para informar a população das condições do tráfego das principais vias do município. O acesso às imagens das câmeras do Centro de Segurança e Inteligência vai permitir que os motoristas acompanhem em tempo real a situação do trânsito na cidade. Assim será possível evitar vias em obras ou interditadas e desviar de acidentes e congestionamentos. O projeto beneficia não só quem trabalha dirigindo nas ruas do município, mas toda a população. Com a visualização do trânsito do momento, o motorista poderá optar por rotas alternativas em caso de congestionamento. Eu acho que vai ajudar bastante, sim, porque pelo fato de a gente estar vendo ao vivo também, às vezes o próprio aplicativo do GPS não informa as obras que estão tendo, né? E com a facilidade de ter ali na palma da minha mão também, de eu estar acessando ao vivo, eu vou poder fazer rotas alternativas, né? O programa São José ao Vivo também vai alertar os motoristas sobre situações de emergências, como alagamentos e quedas de árvores. A ferramenta poderá ser acessada a partir de um link disponibilizado nos canais oficiais da Prefeitura. Com as imagens na palma da mão, os motoristas terão mais comodidade e segurança na hora de enfrentar o trânsito. Não só como a segurança, como a otimização do tempo, né? Querendo ou não, vai facilitar para a gente também. A gente vai conseguir fazer mais corridas também e tempos menores, né? Fugindo do trânsito, né? Do engarrafamento, das obras, né? Que sempre tá tendo. Isso vai ser bastante vantajoso para a gente que vive na rua, né? A gente traz agora dados sobre a quantidade de jovens de 16 e 17 anos que tiraram o título de eleitor e, portanto, podem votar esse ano.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, são 1.836.000 eleitores nessa faixa etária. O número representa um aumento de 78% na comparação com a última eleição municipal, que aconteceu em 2020. Daqui a algumas semanas, mais de 155 milhões de eleitores em todo o Brasil irão às urnas eleger os próximos prefeitos e vereadores. Quase 2 milhões são jovens de 16 e 17 anos, que vão votar pela primeira vez. Um número considerável, já que neste ano a quantidade de jovens aptos a votar é 78% maior do que nas últimas eleições de 2020, quando pouco mais de 1 milhão haviam tirado o título. Hoje, essa faixa etária eleitoral soma 1,17% de todo o eleitorado brasileiro. Esse número, ainda que pequeno, reforça a importância de dar voz a uma juventude que cada vez mais busca por entender política no Brasil. Esses que têm a ousadia de participarem do processo eleitoral querem, na verdade, um protagonismo. Eles querem se fazer presentes nas discussões de políticas públicas. Nós temos assim problemas seríssimos de perspectivas de empregabilidade, de remuneração, de projeção de futuro para a juventude. Esse é um problema, na verdade, da própria cultura brasileira. E constatar a participação dessa juventude é um alento, é algo esperançoso para nós, até porque nós precisamos ouvir a juventude. Em um mundo da era digital e com total acesso à informação, é essencial que estes jovens se preparem, conheçam os candidatos e acompanhem cada representante que atua na construção de políticas públicas. Este cientista político explica que o jovem conectado à política pode influenciar diretamente o comportamento dos futuros prefeitos e vereadores. Essas dinâmicas que estão acontecendo hoje são extremamente positivas para um Brasil de amanhã, porque as discussões que nós fazemos, independente do posicionamento ideológico das pessoas, a gente não fazia nas gerações anteriores, entendeu? Então, hoje, além da gente discutir, a gente tem acesso à informação que garantam para nós a firmeza, a solidez daquilo que nós discutimos, daquilo que nós fazemos. Então, se essa juventude, por exemplo, fizer boas escolhas, né, procurar boas informações, bons tutores políticos, com certeza a gente pode acreditar em mudanças que vão acontecer de maneira paulatina, claro, mas elas podem acontecer. E é em busca de uma cidade que dê mais valor aos jovens que a Ana Flora, de 17 anos, tem estudado e se preparado para a primeira eleição. Desde 2020, quando atuou em uma simulação da ONU na escola, ela se aprofundou em temas como gestão, economia e a administração de cidades e países. É muito importante a gente sempre estar antenado nesse assunto, porque política envolve toda a sociedade. Política está em todo lugar onde, desde a sua vizinhança até no estado inteiro, uma forma de você conversar com as pessoas é a política. Então, a política, por mais que muitas pessoas digam que não gostam, ela está envolvida em todas as áreas da sociedade. Então, é muito importante a gente sempre ter consciência e saber onde pesquisar e procurar informações sobre o assunto. Foi esse contato com o tema da política que fez a Ana Flora entender o papel dos jovens na política e democracia. Você vai ter jovens que vão estar mais inseridos, por exemplo, na área da saúde, que estão sempre frequentando hospitais, supermercados, jovens que trabalham, jovens que estudam, jovens que vão para a faculdade, jovens que estão no ponto de ônibus, jovens que estão em todas as áreas da sociedade, jovens que estão no esporte. Então, essa perspectiva do jovem está inserida no contexto todo o contexto da cidade. Você tem jovens em todos os lugares. Então, escutar as ideias deles, entender essa perspectiva, o que eles acham que seria melhor para eles é muito importante. A Ana é um exemplo de participação dos jovens na construção da nossa política. Exemplo que também serve de incentivo para outros adolescentes sobre a importância do voto. Como ela mesma lembrou, a hora de buscar melhorias na cidade e no país é agora. Eu acho que é o nosso momento.
É o nosso momento de começar a entender e começar a participar da sociedade, até porque a gente vai ter que participar nos próximos anos de vida aí durante um bom tempo. Então, quanto mais cedo a gente se interessar pelo assunto, procurar saber, mais importante vai ser para a gente conseguir chegar onde a gente quer e melhorar a sociedade à nossa volta. E ainda nesse assunto, o aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, já recebe denúncias de propaganda eleitoral irregular. A ferramenta permite, inclusive, que o cidadão denuncie irregularidades cometidas pela internet. As eleições municipais estão chegando e acontecem em menos de um mês. Mas será que a população está sabendo quais são as regras para a propaganda eleitoral? Eu não estou por dentro. Sério, não estou sabendo de nada. Estou, mas não muito. Não, da legislação assim para propaganda, não estou por dentro. Eu sei que não pode fazer mais sujeira. Muitas das regras do que pode e o que não pode durante a campanha eleitoral são as mesmas de pleitos dos anos anteriores. São permitidos, por exemplo, a utilização de alto-falantes até a véspera da votação ou a distribuição de material gráfico como santinhos e adesivos. Por outro lado, são proibidos anúncios em outdoor, oferecer presentes para eleitores, placas ou cavaletes que dificultem o trânsito de pessoas e veículos, além de, claro, da boca de urna no dia da eleição. Mas neste ano, novas normas estão em vigor, principalmente em relação à tecnologia e inteligência artificial. A principal mudança, a mais conhecida aí, em virtude do desenvolvimento da inteligência artificial, é a proibição de deepfakes. Tá? Gerar, por meio de inteligência artificial, pessoas falando ou dando entrevista ou ressaltando características de algum candidato, uma pessoa que não exista. Tá legal? Até é autorizado o uso de inteligência artificial, porém tem que ser rotulado embaixo e tem que ser claramente indicado para as pessoas, para o público, o interlocutor, o telespectador, que é utilizada a inteligência artificial ali naquela hora. Caso o eleitor encontre irregularidades em alguma propaganda, é possível fazer denúncias pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, ou ainda utilizar uma ferramenta que está bem ao alcance das mãos. O aplicativo Pardal, desenvolvido pelo TSE, pode ser baixado pela loja virtual em qualquer telefone celular e, por lá, é possível registrar denúncias de forma anônima ou não ao juízo eleitoral competente. Basta preencher um formulário e anexar arquivos com a irregularidade apontada. Criado em 2014, o aplicativo já registrou neste ano 14 mil denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral, o que significa, em média, uma denúncia feita por minuto. Ele é um aplicativo muito importante porque ele vai permitir às autoridades estarem mais próximo das irregularidades, porque não é possível o poder público estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o cidadão ele está em todos os lugares. Então o Pardal ele veio como uma ferramenta para a pessoa poder denunciar, por exemplo, irregularidades na propaganda eleitoral. Então, ele permite lá que a pessoa ela se cadastra, põe nome, CPF direitinho e apresenta uma prova da irregularidade, tá? Isso é obrigado. É garantido a ela o sigilo, ela pode permitir ser identificada ou não, mas isso facilita muito a fiscalização, porque o cidadão, ele realmente vai estar ali próximo. Além das denúncias, o aplicativo Pardal também dá dicas para os eleitores do que é permitido e proibido durante a campanha. A gente tem visto, ao longo da evolução, à medida que o tempo passa, as pessoas estão ficando mais conscientes, Então, elas estão percebendo que elas também são responsáveis em denunciar as irregularidades, em verificar, estar acompanhando e demonstrar ao poder público que elas estão preocupadas com seus candidatos, com a licitude, a lisura do certame, das votações. São regras e ferramentas disponibilizadas para ajudar o eleitor a fazer a escolha certa na hora de votar. Isso é bom para o controle e a transparência do eleitorado. É respeito, entendeu? E realmente fazer aquilo que você está dizendo, entendeu? E nós cobrar. Eu acho que tudo que é bom para coibir, coisas assim,
erradas, né, que faltam com a verdade, é importante, né? É claro que assim, muita mentira acaba gerando confusão na cabeça do pessoal e o pessoal acaba indo na mentira, né? É importante ressaltar que o Pardal recebe somente denúncias de propaganda eleitoral irregular. Para denunciar outro tipo de irregularidade, como por exemplo notícias falsas, existe o SOS Voto. A ligação pode ser feita para o número 1491. E a seguir, estações mal definidas e mudanças bruscas de temperatura podem favorecer a ocorrência de doenças que são mais comuns no inverno em outras épocas do ano. A gente volta já. Estamos de volta e os vereadores se reuniram na última terça-feira para debater assuntos de interesse público e também aprovar documentos. Durante a 51ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações realizadas pelos parlamentares à Prefeitura para que o município realize serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Maior agilidade nas consultas e exames médicos também foram pedidos. Durante o Pinga-Fogo, o momento em que os vereadores apresentam questões partidárias e de interesse público, os principais temas abordados foram fiscalização, manutenção pública e garantia nos atendimentos da saúde. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 16h, com transmissão ao vivo. E outro projeto aprovado pela Câmara prevê sanções administrativas para pessoas flagradas em locais públicos da cidade usando drogas ilícitas. Os detalhes na reportagem. Olinda Lourenço, moradora da região central, tem lidado com um problema recorrente: o uso de drogas em frente à residência. Eu peguei essa semana um rapaz, tipo 4h30 da manhã, ele estava bem aqui do lado do meu portão, né? Eu vi ele fazendo o que não pode fazer, que é ilícito. Eu acendi a luz, ele foi embora. Mas eu ia falar com ele. Para ajudar a resolver o problema, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que torna infração administrativa o uso, guarda, aquisição ou transporte de drogas ilícitas nos espaços públicos da cidade. De acordo com o texto, a nova legislação inclui locais como ruas, calçadas, praças, áreas verdes e esportivas, pátios e estacionamentos conectados a vias públicas. Esse tipo de legislação, de transformar essa conduta numa infração administrativa, isso já vem acontecendo em muitos países do mundo. E São José dos Campos, como uma cidade do seu tempo histórico, também vai nesse mesmo sentido e demonstra que o Estado brasileiro e o município de São José dos Campos não estimulam o consumo de droga. Pelo contrário, desestimulam, punindo a pessoa que faz uso em local público. Então, se a pessoa quer fazer uso de uma substância entorpecente, que faça em um ambiente privado, longe da vista dos demais, porque aí ela está gozando da sua privacidade, da sua intimidade, isso é um direito constitucional da pessoa. Agora, São José dos Campos desestimula, sim, punindo as pessoas administrativamente por consumirem isso em local público. Segundo a justificativa, a medida tem como objetivo promover a segurança da população e evitar a exposição dos moradores a cenas de uso de drogas, principalmente crianças e adolescentes. A lei ainda especifica que, para garantir a fiscalização, o município vai firmar convênio com a Polícia Militar, que será responsável por cumprir as medidas administrativas, como a aplicação de multas aos usuários. Justamente a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que vai fazer esse enfrentamento, né? que está nas ruas, que está fazendo um policiamento preventivo e que, porventura, vai encontrar as pessoas nessa condição, né? De pessoas que estão portando droga para consumo próprio. Então, nada mais correto e necessário do que legislar e atribuir essa função de fiscalização e aplicação de multa às forças de segurança pública que estão nas ruas. A dependência química é um problema de saúde pública. No Brasil, o SUS registra, em média,
400 mil atendimentos por ano relacionados ao uso de drogas e álcool. Por isso, além da parte punitiva, a lei vai atuar também na recuperação das pessoas, com o encaminhamento dos pacientes para tratamentos. Em São José, esse atendimento é feito pelo CAPES, que oferece o atendimento de forma humanizada e gratuita. Aí tem uma equipe multidisciplinar, não só com psiquiatra, com assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, psicólogo, enfim, toda uma equipe que vai discutir o problema daquele paciente, fazer um plano terapêutico, né? E esse plano terapêutico não envolve só medicação, envolve mudanças no estilo de vida e uma série de atitudes que podem ser feitas por aquele paciente para que ele mude e saia desse círculo vicioso que é a dependência química. Davi Lima ainda afirma que a prevenção ao uso de drogas é o melhor caminho para diminuir os impactos na segurança pública. Essa pessoa gera uma série de problemas para o corpo e para a mente dela e, eventualmente, algumas dessas pessoas podem até, eventualmente, cometer pequenos delitos e crimes e isso gerar uma repercussão para a sociedade, porque você pode, às vezes, estar num semáforo, pode estar em algum local e a pessoa usou alguma droga e acontecer alguma coisa porque aquela pessoa está intoxicada e é um dependente químico. Então, a gente precisa de ter um olhar diferenciado para esses pacientes, para cuidar dessas pessoas e para que, de certa maneira, a gente, como sociedade, avance e melhore nesse sentido. Com a aprovação da lei, a expectativa da dona Olinda é que a situação da segurança na cidade melhore, para viver com mais qualidade de vida e, principalmente, tranquilidade. O poder público que tem que resolver. Está na hora, chegou, acabou, tem que acabar. Quase um quarto da população do país, cerca de 50 milhões de pessoas, tem algum tipo de doença crônica. Os dados do IBGE evidenciam a necessidade de pensar políticas públicas de atendimento em saúde e, principalmente, prevenção. 6 anos atrás, Aníbal levou um susto. Estava no trabalho quando se sentiu mal. Ao procurar um médico, foi diagnosticado com hipertensão. Eu estava em sala de aula, mas eu não estava dando aula. E aí, de repente, eu comecei a passar mal. Tinha na empresa que eu trabalhava um aferidor, aí eu achei que era pressão baixa. E aí, para minha surpresa, não era pressão baixa, era pressão alta, estava dando 16/11. Para tratar a doença, o produtor audiovisual faz uso contínuo de medicamento e acompanha a pressão diariamente. Ele sabe que qualquer descuido pode agravar o quadro de saúde. Eu não tomo refrigerante, é muito difícil eu tomar refrigerante. Eu me forço a comer sempre saladas, sempre vegetais, tomo muito cuidado com a quantidade de sal, né? Isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Aníbal está entre os 50 milhões de brasileiros que convivem com uma doença crônica. A hipertensão é a mais frequente. Levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, feito com dados do Ministério da Saúde, mostra que 28% da população foi diagnosticada com a doença, mais frequente entre as pessoas com mais de 65 anos. Outros problemas crônicos que afetam a população do país são diabetes, asma e a depressão. A doença crônica é aquela que demora um tempo para se desenvolver, porque ela precisa de vários fatores e quando ela aparece, ela acompanha a pessoa até o final da vida dela. Então, a pessoa passa a conviver com essa doença. Ela pode ser tratada, pode ser melhorada, pode precisar ou não de medicamentos, mas a gente não consegue mais a cura dessa doença. Ela faz parte da vida da pessoa a partir daquele momento. O estilo de vida das novas gerações tem favorecido o surgimento de doenças crônicas entre crianças e adolescentes. Hábitos alimentares inadequados, como o consumo de fast food e o sedentarismo, são fatores de risco para esses problemas. A família, ela é responsável pelos hábitos de vida que aquela criança e adolescente vai desenvolver. Então, ter a responsabilidade como pais de colocar na vida daquela criança hábitos que diminuam a chance dele ter essa doença. Então, combater o sedentarismo, combater a alimentação que não é devida. Alertas que a Associação Crônicos do Dia a Dia propaga através de campanhas. No site da entidade, é possível encontrar informações para conscientizar sobre os riscos dos maus hábitos e cuidados necessários com a saúde. Diretora da associação, Júlia sofre de esclerose múltipla
outra doença crônica, e afirma que a informação é o melhor remédio. A informação acaba entrando em todos esses âmbitos também, porque no momento que você convive com uma condição crônica, mesmo que você já esteja bem, né? Por exemplo, eu já tenho diagnóstico há mais de 9 anos, estou super bem, só que ainda assim eu encontro pessoas que às vezes não conhecem a minha condição, que às vezes têm até uma visão capacitista ou preconceituosa sobre alguns pontos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 75% das mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. Em 2019, foram mais de 1 milhão de óbitos, mortes que poderiam ter sido evitadas com hábitos de vida saudáveis. Manter um estilo de vida saudável com acompanhamento médico para, se aparecer alguma doença, fazer o correto segmento. Então, esses hábitos levam as pessoas a evitarem as doenças crônicas ou, para aqueles que já possuem doenças crônicas, fazer com que elas causem o menor prejuízo possível nas suas vidas. Pensar políticas públicas de prevenção é outro caminho para reduzir o número de casos. Recentemente, o governo federal criou o Dia Nacional de Conscientização sobre as Doenças Crônicas, celebrado todo dia 10 de dezembro. Essa institucionalização, ela fomenta esse debate em espaços públicos, espaços que a gente precisa trazer esse tema, espaços parlamentares, espaços relacionados com advocacy e políticas públicas que conseguem, né, dar um gás e dar uma visibilidade para que essas pautas sejam cada vez mais trazidas e fomentadas nesses espaços também. As doenças crônicas não têm cura, mas podem ser controladas. Aníbal aprendeu a conviver com a condição e hoje reforça a atenção com a saúde. Você levanta e dorme sabendo que você é um hipertenso. Então você vai, por exemplo, água. Eu me hidrato muito mais do que eu me hidratava antes. Virei amigo da minha hipertensão, né? Então, assim, eu tenho um aferidor, eu uso o aferidor constantemente. Eu não vou dizer para você que eu uso todo dia, né? Mas se eu sinto que o meu corpo está dando alguma variação, eu já vou lá e já faço a aferição para ter certeza de que está normal. E o inverno termina hoje e a gente quase não sentiu frio nesse ano, né? Em várias regiões do país, o período foi de temperaturas acima da média, inclusive aqui na nossa região. Cientistas não têm dúvidas que estações mal definidas têm relação com as mudanças no clima. E outra característica que tende a acontecer com mais frequência é a ocorrência de doenças que são comuns no inverno serem registradas durante o ano todo. A Bombinha é fiel companheira da Gabriele. Ela tem asma, uma doença respiratória crônica. O diagnóstico veio aos 2 anos e hoje, aos 13, em períodos de crise e em tempos mais secos, o quadro costuma agravar. O clima seco atrapalha bastante meu nariz, eu fico doente bem mais vezes, começo a ficar mais doente, meu nariz fica bem mal, aí a minha tosse fica bem seca por causa do clima seco. No caso, usamos a bombinha de resgate. Então, usamos mais vezes do que o habitual, que são 2 vezes ao dia, sempre com orientação do médico. Lavagem nasal o tempo inteiro também, para ajudar. E a gente usa muito o umidificador de ar durante o dia e à noite a gente desliga. E o inverno e a baixa umidade do ar são fatores que influenciam diretamente na piora dos sintomas das doenças respiratórias, como explica esse alergista. Tempo seco, e tem essa agressão ali da mucosa nasal, a gente vê que esses resfriados e essas doenças inflamatórias que acontecem na via aérea, elas ficam mais evidentes, uma vez que fica mais fácil de entrar ali o vírus ou a bactéria na mucosa respiratória, levando aos sintomas dos famosos resfriados que a gente tem. Só que algumas doenças comuns do inverno não são mais uma exclusividade da estação. Com as mudanças climáticas, o tempo instável e as estações menos definidas, muitos sintomas gripais e respiratórios estão se prolongando e têm se tornado mais comuns o ano todo. A pandemia de Covid também ajudou a mudar este paradigma. Com a infecção do Covid, do vírus do Covid, ele faz com que o nosso sistema imunológico ele fique mais ativado. Então, ele faz uma alteração e deixa a nossa imunidade mais alta, vamos falar assim. Então, a gente vê que
E os pacientes podem desenvolver doenças respiratórias que eles não apresentavam com frequência. Então, a gente vê muito que os pacientes, depois que eu tive Covid, eu comecei a ter rinite, uma coisa que eu não tinha. E isso pode explicar o aumento dos casos das infecções respiratórias. A questão é, nosso corpo também responde a todas as oscilações de temperatura e incertezas de tempo frio ou quente. Por exemplo, quem imaginava esse calorzão todo nesse inverno? Tudo isso contribuiu para que alguns quadros gripais se mantenham ao longo do ano. A variação térmica também merece atenção. De acordo com uma pesquisa feita por uma universidade australiana, a mudança brusca de temperatura entre dias muito quentes e outros muito frios pode aumentar até mesmo o risco de morte, ao fazer que o nosso sistema de termorregulação não responda de maneira eficiente. Já o Ministério da Saúde alerta para cuidados em tempos de baixa umidade relativa do ar, principalmente para os que já têm algum tipo de doença respiratória. Essas alterações de temperatura, tanto de calor para frio ou de frio para calor, faz com que eu tenha vasoconstrição ou vasodilatação dos meus vasos da minha mucosa nasal. E isso traz sintoma. Então, se eu tenho uma vasodilatação, meu nariz entope mais. E se ele entope mais, ele propicia a uma contaminação maior. Para que os casos e sintomas dessas doenças respiratórias possam diminuir, é importante seguir uma rotina de medicações e manter a carteira de vacinação em dia. A gente sabe que as vacinas elas salvam muitas vidas, né? E não vacinar faz com que retorne doenças que já não estavam mais. E a gente pode dar como exemplo ali o retorno da coqueluche que teve em São Paulo. E a gente leva isso à diminuição da vacinação. A importância de vacinar contra a gripe, e a gente pode estender também a vacinação contra a pneumonia, é muito importante para a prevenção de doenças graves que podem levar a óbito. Alguns hábitos e cuidados em casa também podem ajudar. Na casa da Gabriele, por exemplo, o umidificador é sempre acionado. E ela e a mãe estão sempre atentas aos fatores de risco para as crises respiratórias. Então, nós não temos tapete, a cortina. Então, se tiver cortina, tem sempre que fazer a lavagem, a limpeza. Nós temos persiana, bichinhos de pelúcia não existem, cobertores, então são edredons. E uma coisa também muito importante são os esportes, como ela faz natação, pratica qualquer tipo de esporte, então ajuda também a evitar um pouco essas crises. E no próximo bloco, o estudo aponta que 60% dos brasileiros não têm o hábito da leitura. É já já. Estamos de volta com o Semana Legislativa. E a quantidade de contratos de consórcio no Brasil registrou crescimento de 25% em 2023 na comparação com o ano anterior. Os dados são da Associação Brasileira, que representa as administradoras. Entre os motivos que explicam a alta estão a escolha da modalidade para guardar dinheiro e o custo mais atrativo para a compra de bens. Há 1 ano e meio, o Giovanni foi contemplado em um consórcio. O resultado? Conseguiu comprar o carro zero que estava de olho. Já estava esperando o momento certo, onde eu consegui fazer o quê? A parte, juntar um dinheiro para dar o lance e também, sim, foi muito tranquilo. Fui contemplado, fui à concessionária e tudo assim resolvido muito tranquilamente. Porque a concessionária também já tem esse hábito de receber cartas de crédito, então não teve burocracia nenhuma e foi muito bem recebido lá. E o consórcio é algo que entrou de vez na vida dos brasileiros. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a adesão aos consórcios bateu o recorde. Isso porque em 2023 foram mais de 316 bilhões de reais movimentados por esta modalidade. Um aumento de mais de 25% em relação ao ano de 2022. O consórcio serve como uma linha de crédito frente ao financiamento, que é o mais comum, né? E aí, como ele é muito mais barato do que um financiamento, as pessoas hoje entendem mais o consórcio, ouvem falar mais do consórcio, estão entendendo que é mais barato, acabam fazendo.
Então, a soma disso, né, fez com que o volume de vendas aumentasse muito. Ainda segundo o especialista, para muitas pessoas o consórcio é uma alternativa para evitar juros mais altos do financiamento. Frente a formatos convencionais, onde os custos ficam mais altos, quando você faz um financiamento, né, geralmente o pessoal fala, a turma faz para 30 anos, você vai pagar mais ou menos ali 3 vezes o imóvel, né? Então, quando você faz um consórcio, você vai pagar uma taxa, vou falar uma média, tá? Cada companhia tem uma taxa, mas uma média muito razoável. Você vai pagar 20% do custo. Então, para 1 milhão que você toma de crédito, ao invés de pagar 3 milhões, você paga 1,2 milhão. Para o Giovanni, a ideia de fazer o consórcio serviu até como uma espécie de poupança. Garantiu acesso a uma quantia que, segundo ele, dificilmente guardaria. Isso daí é uma das principais vantagens, nessa parte de você ser meio que forçado a guardar o dinheiro, ter esse compromisso de ir pagando o consórcio, com essa coisa de ser contemplado e conseguir adquirir aquele seu bem desejado. E os tipos de consórcio que mais chamaram a atenção dos brasileiros foram os de veículos e imóveis. Essas categorias tiveram um maior número de adesões no último ano, realidade que foi sentida nessa concessionária de veículos. Segundo o gerente, muitos consumidores enxergam na modalidade condições mais vantajosas. Desde a pandemia, deu um boom, né, no consórcio. A vantagem é que o consórcio ele só cobra a taxa administrativa. O banco ele não cobra juros, ele cobra somente uma taxa de administração do seu dinheiro. Mas é preciso planejamento e cuidado na hora de decidir por um consórcio. A parcela ela tem que ser do tamanho do qual ela não vai te tirar o sono. Então, o que significa isso? Joel, eu ganho 4 mil reais. Cara, eu estou gastando 2 mil aqui em tal lugar, estou gastando mais 1.000 em tal lugar e está me sobrando mais 1.000 reais. De repente, você pode organizar, de fazer uma parcela de até 1.000 reais para encaixar no teu orçamento de um modo que não te comprometa, para que você não tenha que eventualmente parar de pagar disso em qualquer coisa, né? E que aquilo fique saudável no teu planejamento financeiro. Você vai guardar o seu dinheiro através do consórcio. Também cabe às administradoras a explicação clara e objetiva sobre as cotas. Esse é um grupo de pessoas que vão pagar uma parcela em comum, tá? Todos os meses. E aí, sempre que as pessoas pagam a parcela, junta um montante de dinheiro para esse grupo. Esse montante de dinheiro, por exemplo, vamos supor que eu contratei um consórcio de 100 mil reais imobiliário, né? Todo mundo pagou a parcela dessa cooperativa, juntou 100 mil reais. Ele vai pegar um membro desse grupo e vai entregar o dinheiro para um membro desse grupo. E o critério para isso acontecer é um sorteio. E esse sorteio acontece num evento chamado Assembleia, que acontece uma vez por mês. Seja na sorte ou na paciência, o consórcio tem se mostrado um caminho para muitos que sonham com um carro, imóvel ou investimento. Consegue economizar um pouco? Legal, consegue, mas com isso você tem que ter um planejamento e também um pouquinho de paciência para poder fazer um bom negócio com o consórcio. A gente fala agora de educação. A chegada das redes digitais provocou mudanças de comportamento. As plataformas têm, inclusive, influenciado os hábitos de leitura. E um estudo mostrou que 60% dos brasileiros estão longe do universo dos livros. Nessa livraria, o trabalho para atrair novos leitores é constante. Os livros mais procurados estão logo na entrada. Um pouco de cada gênero. Religiosos, literatura oriental, autoajuda, tudo para chamar atenção. A livraria ela sempre tem um cuidado, né, de acompanhar o que está bombando no TikTok, por exemplo, no Instagram, os filmes. Muitas crianças interessadas, às vezes não só em livros assim de leitura, mas em livros de atividade, de colorir, né? Por aqui, o gerente afirma que o público mais frequente é formado por jovens de 16 a 23 anos. Na maioria das vezes, estão em busca de literatura infanto-juvenil. A gente registrou 1% de aumento comparado ao ano passado e na questão de faturamento 13%, mas nessa loja em particular a gente teve um crescimento de 7% nas vendas. Os resultados alcançados por aqui vão na contramão do que acontece em livrarias pelo Brasil. Nos últimos anos, o setor passou por desafios. Segundo o levantamento da Associação Nacional das Livrarias, 30% das lojas fecharam entre 2013 e 2023. Mudança também no número de leitores. Uma pesquisa da Preply, plataforma de aprendizado de idiomas, revelou que 60% dos brasileiros estão distantes do universo dos livros.
Hoje em dia, a disputa pela atenção das pessoas é cada vez maior. E nessa competição, o entretenimento digital é visto como um forte adversário do livro. Séries, filmes e jogos são obstáculos para o surgimento de novos leitores em 35% dos casos. Mas a maior concorrência ainda é com a rede social, preferência de 58% das pessoas. Para a diretora executiva do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, a avaliação do cenário exige um mínimo de coerência. Plataformas que disputam interesse também podem ser vistas como ferramentas para novos leitores. Então, por exemplo, nada impede de você apresentar uma narrativa por meio de um filme, de um seriado, e depois chegar na leitura. Mas são habilidades diferentes. Você tem que saber que você está fazendo isso. A intencionalidade é importante. Então, eu acho que essas conversas, elas acabam sendo importantes, elas acabam sendo boas. Conversas entre as mídias, conversas entre o que está rolando no Instagram, o que está rolando no TikTok, o que a gente vê na livraria. A dona Elisete nunca se distanciou dos livros. É uma leitora dedicada. Recentemente encontrou uma forma de ampliar o conhecimento proporcionado pela leitura e passou a integrar um clube do livro. A gente fica o mês lendo e depois esperando para imaginar o que os outros vão pensar no mesmo livro. E realmente é uma paixão. Esses são só alguns membros do clube. Ao todo, são 25 pessoas que se reúnem uma vez por mês aqui na Unesp. A Larissa participa há alguns anos e já viveu experiências incríveis. Foram 3 autores que vieram participar, né, com a gente aqui, da discussão, do debate, e foi super enriquecedor, importante, porque eles trouxeram o processo ali criativo deles, né, o que levou eles a escrever, a se tornarem autores. Eram todas as pessoas que têm outras profissões, né, então acho que trouxe um universo aí diferente para a gente, agregou na nossa compreensão e foi super importante. E novos participantes são sempre bem-vindos. O encontro ele é aberto a toda a comunidade. Tem pessoas da comunidade externa, temos alunos, docentes, funcionários ativos e aposentados. E as pessoas lêem o mesmo título, se reúnem, faz a discussão daquele título, né, daquela leitura. E a gente tem vários pontos de vista, tem uma discussão bem gostosa. Por isso, a relação atual das pessoas com os livros não deve ser vista com pessimismo. A diretora executiva do CENPEC afirma que eles são mais um sinal de mudança na realidade da educação no país, que já viveu momentos mais críticos no passado. Se você entender que no Brasil, há 30 anos, a definição do que era uma pessoa alfabetizada era que ela era capaz de escrever o próprio nome, e hoje uma pessoa alfabetizada é capaz de escrever um pequeno texto, é capaz de ler um pequeno texto, a gente teve um avanço na escolarização da população muito significativo, um acesso à informação também muito significativo. Agora, insistir na habilidade de ensinar a ler um texto mais longo, mais exigente, que você vai levar um tempo para ler, que não é imediata aquela informação, que é um texto resistente, né? Exigente nesse sentido. Assim. Eu acho que é um caminho prioritário dentro da educação. A escola não pode abrir mão disso. Você consegue se distanciar das obrigações do dia a dia e dedicar algumas horas para fazer o que realmente traz satisfação pessoal? Pesquisadores têm estudado esse tema e chegaram à conclusão de quantas horas são necessárias para ser feliz. Há pouco mais de um ano, a Cássia criou um clube de leitura. Foi uma forma de aproveitar o tempo livre que tinha para se desestressar e principalmente se divertir. A gente tem o nosso clube, o grupo ali no WhatsApp, e é ali que a gente vai trocando informações. A gente às vezes troca, nossa, viram que o livro tal vai sair, vai virar série. Então não é uma coisa só da leitura especificamente, mas virou um hobby. Esse hobby compartilhado, esse amor pela leitura, faz com que a gente amplie todas as trocas e compartilhe muitas coisas. Todos os meses, o grupo, que tem 12 pessoas, se reúne para ler, debater sobre os livros e tomar um vinho ou café. Momento de felicidade para os integrantes. Assim como a Cássia, a Cibele e a Patrícia também amam ler e sempre fazem questão de separar um tempo para as reuniões.
A gente se emociona, a gente fala coisas que são íntimas, a gente conversa num nível que cada um conta a sua história também, sabe? Que aprofunda, então é muito gostoso. Deixa feliz, instiga a pensar, a ver formas diferentes para situações, pela mesma situação, posta no livro, na hora que a gente discute o livro, a gente vê que tem entendimentos diferentes, e aí a gente vai debatendo e vai entendendo o pensamento do outro, lado do outro, as vivências, né, interferem muito nos entendimentos também. Então, acho que isso traz um prazer que estava guardado. E esse tempo livre que as amigas usam para fazerem o que gostam é fundamental para a saúde mental, como explica essa psicóloga. Por que é necessário, né, em termos de saúde mental? Para eu ter uma saúde mental, eu preciso ter um gap, um espaço entre um pensamento e outro, entre uma reação e outra. Então, nós estamos muito reativos, nós estamos muito ansiosos, nós estamos muito impacientes, e o tempo livre, ele nos dá esse benefício de ter um espaço entre um pensamento e outro, entre uma ação e uma reação de alguém. Segundo um estudo realizado por 2 universidades norte-americanas, para elevar o nível de felicidade, uma pessoa deve realizar ações consideradas como tempo livre de 2 a 3 horas por dia. São atividades que não têm obrigações e também não envolvem algum tipo de produtividade, como, por exemplo, um clube de leitura, jogar cartas, praticar algum esporte ou até mesmo não fazer nada. A gente foi educado para fazer algo, para produzir, para tirar nota, para ser alguém na vida, você não vai ser ninguém. E aí dá aquele medo, né? Nossa, se eu não fizer nada, será que eu vou ter um resultado pior ou não vou ter resultado? Às vezes a gente tem bons resultados no tempo livre. Quando você tem essas horas que não são obrigatórias, que você não precisa postar para ninguém, isso te dá mais prazer, você tem mais uma sensação intrínseca, interna, de prazer e felicidade e satisfação. E muitas vezes, usar um tempo maior do que esse considerado pela pesquisa pode gerar um sentimento de culpa. O excesso de tempo livre também pode fazer mal, mas é importante ponderar. O lazer é necessário e deve estar presente na agenda das pessoas. Primeiro é você se permitir, né? Eu mereço, porque o outro merece e eu não. Ir para um lugar, sentar, ficar num parque, debaixo de uma árvore, só, sei lá, ou dando cochilo ou não fazendo nada, ou ler um livro, como você falou. Dou dicas de você fazer uma listinha de tudo que te dá prazer, que te faz feliz, que alimenta a sua alma, não importa o nome que a gente dê. É buscar algo que você goste. Assim como fazem a Cássia, a Cibele e a Patrícia, que têm o hábito da leitura como uma diversão, é importante valorizar o tempo que passamos fazendo o que nos faz bem. Realmente me completa, assim, a questão de ler. Também tem o hobby de escrever e também de dançar, então tem outros hobbies aí. Mas a leitura, ela me faz... tem até uma frase, eu não sei de quem é, já vivi tantas vidas em um livro. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente vive outras vidas, vai em outros lugares, conhece outras histórias. Clássicos da cultura que marcaram gerações e influenciaram comportamentos são relembrados pelo movimento vintage. Para muita gente, reviver o passado é um estilo de vida. E aqui em São José, os vereadores aprovaram o Dia da Cultura Vintage. CDs, disco de vinil, roupas que marcaram gerações, objetos que fazem parte de uma época que já passou, mas que ainda estão presentes nos dias atuais. Para essas mulheres de São José dos Campos, a cultura vintage está mais viva do que nunca. Uma das integrantes do grupo As Pin-Ups, Maria Fernanda, se dedica ao estilo de vida vintage há 10 anos. Tudo começou com a influência dos pais, desde a infância. Eu sempre tive acesso ao mundo vintage por conta do meu pai, né? Ele gosta muito de música antiga, ele gosta do Frank Sinatra, né? O Nat King Cole. Então eu sempre cresci com isso. Mas eu tive certeza,
lançaram uma coleção dos anos 50 numa magazine. Eu comprei e falei assim, gente, eu quero isso pra minha vida. Eu preciso disso. E incentivo dos meus amigos, eu acabei me tornando pin-up em 2013. A cultura vintage faz parte da moda, música, arte, design, arquitetura e estilo de vida, geralmente associados às décadas entre os anos 1920 e 1980. Ser vintage é ser apaixonado pela história, seja a história de um carro, de uma admiração, de uma coleção que você gosta, pode ser de disco, pode ser de miniaturas, você pode ser anos 30, anos 40, anos 50, 60. E os amantes da cultura vintage, aqui em São José, terão um dia só deles para comemorar. A Câmara aprovou um projeto que inclui no calendário oficial de festas do município o Dia da Cultura Vintage. A data vai ser celebrada no dia 3 de agosto. O Dia da Cultura Vintage é extremamente importante para a economia de São José. Um evento de antigo mobilismo e de cultura vintage, ele faz o giro de muitas opções, diversão, dinheiro, exposição dos carros. Então, assim, a gente traz trabalho para essas pessoas. A cultura vintage representa uma parte importante da identidade de São José. Wagner, que se dedica há quase 20 anos à página São José dos Campos Antigamente, coleciona memórias da cidade para preservar a história. Eu procurando alguma coisa sobre São José, não encontrava e eu resolvi utilizar, né, você criar uma comunidade para começar a juntar pessoas para falar sobre aquilo, ver o que as pessoas tinham guardado nos seus armários, guarda-roupas, sótãos, porões. E isso foi acontecendo, foi migrando, né? O trabalho foi migrando para outras redes sociais, até ele ter um site próprio, né? E hoje ser um ponto de memória, né, autorizado pelo governo federal. Eu já tenho acervo, no acervo tem 1910, 1900, 1920, 1940. Então são muitas histórias, muitas ocorrências, situações que muita gente não sabe. E a minha ideia é isso, entregar a informação para as pessoas. Mais do que gostar de discos, objetos ou outros artigos mais antigos, a cultura vintage é um estilo de vida que traz a nostalgia de uma época que não volta, mas que podemos relembrar com muito carinho. É você acordar de manhã com aquela música que você cresceu com elas, você colocar uma peça vintage que era da sua avózinha, ou que você garimpou mesmo no brechó. A gente pegar todos os dias um pouquinho do mundo retrô para você implantar na modernidade. O Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau.